Shalom Aleichem, esse é mais um vídeo da série Os Pequenos Tesouros da Torá. Hoje falaremos sobre a Parashá Toledot, Gerações, e o título de nossa ministração será Vendendo a Primogenitura. É claro que nós conhecemos a história dos dois irmãos, Esav e Yaakov. Qual foi o contexto da venda da primogenitura de Esav para Yaakov? Vejamos, todos souberam da triste notícia. Abraham havia falecido. Isaac sentou-se enlutado por seu pai. Yaakov foi pessoalmente à cozinha para preparar lentilhas, uma vez que costuma-se servir lentilhas aos enlutados. Certamente nos lembramos que quem gostava muito de ir para a cozinha e cozinhar para o pai era Esav. Mas neste dia em especial, Esav não fez esse trabalho que deveria ser feito, ainda mais numa situação dessa, quando havia luto dentro da família de Isaac. Mas a pergunta é a seguinte: onde estava Esav? O Midrash nos diz que havia apenas uma pessoa na casa que não fora afetada pela tragédia daquele dia: Esav, que desaparecera pelos campos como de costume. Entendemos que com o que Esav fez, ele ignorou completamente o luto pelo seu avô. Inclusive nesse dia, Esav cometeu o pecado de tomar uma moça que estava comprometida a outra pessoa, ou seja, ele a violentou. E também cometeu um assassinato, ele matou Nimrod. Justamente no dia em que a família estava de luto, Esav sai para fazer aquilo que ele mais gosta, caçar, e a segunda coisa que ele mais gosta de fazer, pecar. Incrível como a personalidade desse homem fica clara quando nós conhecemos a tradição judaica e vemos tudo aquilo que ele fez para poder manchar o nome do Eterno e o nome da sua família. Mas uma coisa aconteceu. Quando Esav volta da caça, ele entra em casa e encontra Yaakov na cozinha. Esav provoca-o dizendo: por que você se dá o trabalho de preparar esse prato tão elaborado? Há uma imensa variedade de deliciosos alimentos que podem ser consumidos sem requerer tanto preparo. Peixes, insetos, besouros, porco e assim por diante. Para Esav não havia qualquer problema de se contrariar a Torá e a palavra do Eterno. Para ele, a única coisa que importava era satisfazer os seus próprios desejos. Para Esav, aquilo que era mais importante não era obedecer, mas ter a sua carne satisfeita. A reação de Yaakov, qual foi? Ele diz: você com certeza já escutou que nosso avô Abraham faleceu e nosso pai Isaac está de luto. Retrucou Yaakov: por isso estou cozinhando lentilhas, o alimento dos enlutados, para dar a nosso pai. O quê? O velho Abraham já foi arrancado deste mundo excitante? Não viveu centenas de anos, debochou Esav. Ele se foi para sempre, para jamais se levantar. Novamente estamos vendo que o caráter desse homem é terrível. E ele era o primogênito. Como poderia ele herdar tudo aquilo que Isaac tinha para dar à família, principalmente a Morachá, que era herança espiritual? Estou morrendo de fome, clama Esav. Alcance-me rápido essas lentilhas para comer, quero devorar tudo isso. Imagine que ele era um homem formado, um homem forte, e de repente ele chega, volta para casa e deseja comer. E ele quer pegar, tomar o prato de lentilhas que havia sido feito para o seu pai, para que ele pudesse se consolar do luto da perda de Abraham. Mas Esav não quer saber, ele quer tomar isso, a força, se possível, de Yaakov, para satisfazer a sua carne. Aqui temos o contraste do carnal e do espiritual. Esav, a clara evidência do homem carnal, daquele homem que sai
para fazer aquilo que quer, da forma que quer, e quando volta para casa ainda tenta dar uma de espiritual, só que nesse caso não, ele está mostrando tudo, inclusive dentro de casa, quem ele é. A resposta de Yaakov: espere, respondeu Yaakov, primeiro você tem que concordar e me dar algo em troca. Você é o filho mais velho e por isso tem o privilégio de servir como Cohen, um sacerdote para a nossa família. E Yaakov sabia da importância da primogenitura, sabia da importância do direito de ser o mentor espiritual da família. Qual seria a condição de Esav de fazer isso? Nenhuma. Yaakov, no entanto, era um estudante da Torá, estudava na academia, na Yeshivá de Shem, filho de Noah, e agora, com a morte de Abraham, ele precisava tomar as rédeas da família, porque mais alguns anos a seguir o seu pai também estaria fraco, e Yaakov precisaria fazer alguma coisa, e essa é a oportunidade que ele tem para trocar a primogenitura pelo almoço de Esav. E acontece uma coisa interessante, porque antes da outorga da Torá, o primogênito de cada família era como um Cohen, como um sacerdote. Isso significava que ele tinha o privilégio de oferecer sacrifícios pela família e era honrado como Cohen. Porém, a ideia de que o perverso Esav, que cometia tantos atos de maldade, estivesse encarregado do serviço de Deus, como representante da família, preocupava Yaakov. Imagine um homem ímpio ser o sacerdote da família. Imagine que na ausência do pai ou da mãe, esse homem deveria cuidar da família. E aqui, pela própria Torá e pela tradição judaica, nós vemos que ele não dá atenção a nada e a ninguém. Parece que nós vemos o retrato disso dentro de nossas casas. Parece que nós vemos esse retrato de abandono à família, o filho não cuidar do pai, não honrar pai e mãe. Isso é uma coisa terrível. E Esav está fazendo isso de forma contínua, enquanto Yaakov está cuidando da família, está estudando a palavra, buscando as coisas do eterno. E Esav joga-as pela janela. Mas Esav chamou ele: quero servir como Cohen em seu lugar. São as palavras de Yaakov: venda-me o seu direito de primogenitura, o direito de ser Cohen, e lhe darei a comida que tanto deseja. A resposta: concordo. Foi a resposta imediata. Agora despeja a comida direto na minha garganta, exigiu Esav. Veja que ele não dá importância nenhuma, principalmente para o direito de primogenitura, que é um direito que ninguém pode tirar de uma pessoa. Se você nasceu primogênito, esse direito é seu por nascimento e ninguém pode tirá-lo de você. Por isso, o Eterno entrega a cada primogênito o direito de ser sacerdote, o direito de cuidar das coisas espirituais de sua família. Mas Esav havia jogado isso pela janela. Yaakov alimentou o irmão com o pão e a sopa de lentilha vermelha que estava cozinhando. Já que Esav queria, era uma satisfação carnal, ele a recebeu imediatamente. Porém, agora o direito de primogenitura já não é mais dele. O direito de primogenitura já passou para a mão de uma outra pessoa. Então nós temos aqui o externamento do desejo de Yaakov, que disse: sabe por que eu queria atuar como primogênito em seu lugar? Porque você é um assassino e um malvado. Porque você não pode se sentar em paz na tenda e estudar como seu pai e seu avô. Então poderá continuar a trazer os sacrifícios para os primogênitos, como todos os primogênitos. Não me interessa servir a Deus, riu Esav. Essa é a resposta do carnal. Pode ficar com o direito de primogênito se assim deseja. A Torá que você tanto estuda e as mitzvot que cumpre com tanto cuidado, para mim não tem utilidade. Prefiro uma boa comida e uma boa diversão. Imagine, é esse homem que na nossa teologia é tido como um herói e dizem que Yaakov foi o enganador? Desde quando? Nós estamos vendo claramente aqui a personalidade de Esav. Além de ser um homem malvado, ímpio, ele abominava as coisas do Eterno. Com certeza a primogenitura não poderia ficar com ele, não poderia ficar com o direito de ser sacerdote,
Por isso, Yaakov compra dele a primogenitura, e agora ele pode continuar com a sua comida e com a sua diversão, com a sua carnalidade, porque a primogenitura já não lhe pertencia mais e o direito à bênção também já não era mais dele. Sabe de uma coisa, irmãos? Agora nós entendemos porque Yaakov lutou tanto para receber a bênção do seu pai. Na realidade, ele tinha o direito de recebê-la, e assim o fez. A sua mãe, inclusive, ajuda-o com uma estratégia para enganar o pai, que já não conseguia ver direito, para que a bênção pudesse ser dele. Mas ela fez isso porque ela havia recebido uma profecia de que o maior serviria ao menor. E Yaakov também, após ter vendido a primogenitura, com certeza contou para a mãe o que aconteceu. Mas Esav, teria ele dito ao pai tudo o que aconteceu? Certamente não. Ele continuou iludindo o pai, achando que poderia enganá-lo e que no dia de receber a bênção final, ele ainda pudesse tomá-la de Yaakov, roubá-la de Yaakov, na realidade, porque agora a primogenitura era de Yaakov. Então, meus amados, nós temos aqui esta passagem da Torá que nos mostra o quanto é importante valorizarmos o que tenho, e depois de perder, não adianta chorar. Agora, nós vamos saber mais sobre isso acessando o nosso site shemaisrael.com. Nós somos o Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil. Shalom, shalom, leitraot.